Como encontrar a dor da sua persona? João Rios por aqui, Shando Natsumi, e hoje a gente vai falar a respeito exatamente disso. Dores. Vamos falar sobre dor principal, teoria das 5 coisas e dor é mais do que desejo. Vamos começar então falando por que a gente fala sobre dor principal. Isso aqui, sempre você tem que entender que é baseado na bandeira que a gente levanta, que é viver de conhecimento. Então, tudo está de acordo com a Atitude Digital, que é o nosso curso gratuito, o nosso Vivendo de Conhecimento, que é o nosso curso, né, o How to Do, nosso manual prático de viver de conhecimento. E lá a gente fala, na Atitude Digital, se eu não estou enganado, no 4º módulo, que sucesso para um curso é dor principal mais o seu diferencial. Seu diferencial, a gente falou um pouco a respeito também do posicionamento, ser você mesmo, fazer o que todo mundo faz de um jeito que ninguém faz, mas o dor principal é qual que é a principal dor que, se eu resolver, eu entreguei uma solução completa. Tá? Você tem que pensar nessa única coisa. Tá? Essa questão de, eu resolvo 17 problemas nesse meu curso. Será que as pessoas estão buscando 17 problemas? Tem sempre uma dor que é mais latente, que é o principal, que é aquela que faz com que a pessoa acorde de madrugada, olhe para o teto e fale, Deus, eu não aguento mais isso. Quando você entende essa dor principal, é aquilo que faz com que a pessoa se mova a realmente ter uma mudança. Muitas das vezes, a dor está na forma de você se comunicar com ela. E é por isso que a gente está falando sobre questão de dor. Porque quando você tem a clareza da dor, das dores, daquilo que move a pessoa a literalmente se mexer, você vai saber como atraí-la. É tudo conectado, né? Quando a gente fala sobre conteúdo, não adianta você ficar falando conteúdo sobre característica de produto, benefício de muita coisa. Não. Para assimilação, para chamar a pessoa para te conhecer e chegar perto de você na atração, é dor. Por quê? No começo, a pessoa muitas das vezes não sabe nem que existe uma solução para o problema dela. E às vezes ela nem sabe que ela poderia ter um problema. E você começa a cutucar algumas coisas e às vezes você cutuca sintomas de um problema. E aí a pessoa começa, opa, peraí, mas eu nunca imaginei, mas isso aqui começou a doer tal parte hoje com relação a isso. Por exemplo, pensando quando falam lá do Covid, a pessoa fala, tossiu, a pessoa fala, ih, caraca, você podia ter, sei lá, engasgado agora, mas tossiu já começou, já é uma dor, pessoal, porque é um problema latente de um momento corrente, né? Então, dor principal é isso, é aquilo que fará com que a pessoa verdadeiramente se mova para poder ter a solução, e quando você entrega a ela, você realmente resolveu um problema único, com foco, certo, irmão? E aí, agora o Xando vai complementar e depois ele vai falar um pouco a respeito da teoria das 5 coisas. E aí, no final, a gente conversa um pouco mais sobre dor é mais do que desejo. Vai lá, irmão. Legal, João. Pegando um gancho aí sobre a dor principal, por que é importante aí, conectando com outros vídeos que a gente já fez aqui no canal, em relação a persona e a posicionamento. Normalmente, essa dor principal que a sua persona tem, ela vai te ajudar no seu posicionamento, inclusive ela pode ser a principal promessa do seu curso, né? Então, de repente, você olha e fala, ó, meu curso resolve isso. Então, ele resolve a dor principal da pessoa. Então, é muito importante, como o João disse, não dá para resolver todos os problemas. Lá na frente, você vai abordar a comunicação com outros tipos de dores, etc. Tudo bem, não tem erro. Mas você tem que ter sempre em mente que existe uma dor principal. Então eu só falo de uma única dor? Não. Mas você tem que ter a clareza por onde começar e aquilo que mais desperta desejo, necessidade no seu cliente. Para isso, eu gosto sempre, né, dessa teoria, que eles falam da teoria das 5 coisas, né? Eu vi no livro que abordava isso. O que é a teoria das 5 coisas? Qualquer segmento, qualquer profissional liberal, ou seja, qualquer tipo de negócio, o dono, a sua persona, o representante, a pessoa tem 5 coisas. Por isso chama até coisa, é até esquisito falar coisas, mas são 5 preocupações que todos os dias essa pessoa tem em mente, não todas de uma vez, mas tem 5 coisas que ela sempre vai precisar ter em mente. Então pega aí, isso se encaixa em qualquer negócio, em qualquer profissão. Nós estamos falando um pouco de vocabulário, mas não é só vocabulário por determinar o que é o que não é, não.
dentro da realidade, dentro da rotina, se você quer aprofundar em dores do seu público-alvo, da sua persona, de quem você quer resolver o problema, você precisa, tá faltando, não tenho muita ideia, não sei direito sobre dor, não consigo aprofundar. Pensa nessas 5 coisas. Tá? Então, por exemplo, vamos falar aqui dar o nosso exemplo aqui mesmo, marketing digital. Né? Tem 5 coisas marketing digital que as pessoas sempre vão falar. Elas sempre vão falar de tráfego, elas sempre vão falar de criação de conteúdo, elas sempre vão falar de gravação de conteúdo, elas sempre vão falar de persona. Então, tem 5 coisas, normalmente, que todo mercado sempre vai abordar. E aí você pode pensar nessas 5 coisas e, consequentemente, 5 problemas, 5 atitudes ou coisas que não são resolvidas. Tudo isso ajuda você a chegar numa dor. Então, essa teoria das 5 coisas pega aí qualquer profissão e aborda essas 5 coisas. Por que é importante? Aí vem a sacada da teoria das 5 coisas. A importância é porque quando você aborda esses 5 assuntos principais que sempre está na mente do seu consumidor, com certeza você desperta a atenção dela, porque é algo que ela pensa todo dia, entendeu? Exato. Então, por exemplo, você pega um cara que dá agropecuário, um fazendeiro, arroba do boi. Pô, ele sempre, todo dia ele acorda, ele quer saber o valor, o custo da arroba, ele acompanha isso todo dia. Né? Uhum. Pastagem, não sei o quê. Enfim, qualquer segmento que você entrar, você vai ver essas 5 coisas, vai chamar a atenção dele e a chance dele parar para assistir o seu vídeo, para criar o conteúdo, é infinitamente maior. Pensa em 5 coisas, encaixa a dor nessas 5 coisas, que é certeza que você vai se comunicar bem com o seu público-alvo. Isso é muito interessante, que, por exemplo, quando a gente fala de 5 coisas, né? 5 dores principais, 5 formas de chamar a atenção da tua persona. É interessante que, pensando, por exemplo, eu crio gado, né? Obviamente que eu tô num começo baseado, no começo, quando eu penso, eu vou olhar o preço da arroba, eu não olho, porque não é uma dor para mim ainda. Eu tô num começo de criação. Mas, se a gente pensa, por exemplo, ele olha todo dia o preço da arroba, mas talvez não seja todo dia, se naquele dia teve uma tempestade, por exemplo, que pode ter matado algum animal dele. Então ele tem uma outra dor, que é a proteção, que é a questão do cuidar em campo aberto ou confinado. Então você tem que começar a entender quando você tem mais, porque como é que você mede um poder de uma dor? Intensidade vezes a frequência. Se uma coisa é muito forte, mas não acontece todo dia, talvez ela não seja tão poderosa. Mas se você está, por exemplo, e tem que entender que também é sazonal. Você sabe que nesse período tem chuva, probabilidade de raios, a intensidade é alta, se der um raio, por exemplo, pode matar vários cabeças de gado de uma vez, e a frequência é muito grande durante um período do verão. Então, se você aborda sobre isso, vai chamar a atenção dessa pessoa naquele momento. Então é você entender que existe um processo dinâmico da coisa. Então por isso que ele fala. Porque se você fala sobre só uma dor, fala todo dia sobre preço da arroba, preço da arroba, preço da arroba. Cara, nem sempre você vai atrair todas as pessoas, porque as pessoas estão sentindo uma dor específica, depende do dia, depende do momento, depende exatamente da sintomática. Então é muito interessante você ter essa clareza. Quanto mais você conhecer, mais chance você vai ter de chamar a atenção. E aí tem todo aquele processo depois de se relacionar, conquistar as pessoas, entender efetivamente quais outras dores que elas têm, daquelas pessoas que você está atraindo, enfim. E aí exatamente todo um processo mais profundo. E uma coisa que é interessante, a gente quer destacar, né, que muitas das vezes dor, ela é mais forte do que o desejo. Vou dar um exemplo, depois se o Xande tiver uma coisa para complementar, ele fala, que uma vez eu vi, eu não sei se isso é real, ou se era um estudo, ou se era uma teoria apenas, de vendedores, por exemplo, vendedor de carro, vendedor de seguro. Se você chega e fala, se você vender 100 mil reais por mês, você vai, por 6 meses seguidos, você vai ganhar uma Ferrari. E aí fizeram outro estudo e falou, eu vou te dar uma Ferrari. Mas se ao longo desses 6 meses, qualquer mês você vender menos de 100 mil reais, você vai perder essa Ferrari. O que a pessoa vai fazer? Ela vai correr alucinadamente para não perder aquilo que ganhou. Então, muitas vezes, a dor de perder algo é maior do que o desejo de conquistar. Isso acontece muito, por exemplo, eu atuo também no mercado financeiro. Você está lá, fez um investimento, começou a valorizar.
Você demorou um tempão para poder chegar naquele ponto. Só que você chegou. Talvez o desejo de chegar naquele ponto não era tão forte quanto o medo de perder aquilo que você já ganhou. Aí você sai muitas vezes você sai da operação antes de atingir o seu alvo. Então isso é muito forte, né? Você entender que a dor, porque entenda, as pessoas de maneira geral elas sempre estão fugindo de uma dor em busca de um prazer, mas é a dor que dói, né? Tanto é que é dor, né? Muitas vezes o prazer ele não é tão forte quanto a própria dor, porque você tem que fugir, aquilo incomoda, entendeu? Né, Xandro? Exatamente, esses exemplos, e tem um outro legal também, que é próprio nessa linha de pensamento aí do Tony Robbins, né, que as pessoas só se movem, só saem da zona de conforto ou para buscar o prazer ou para fugir da dor, e normalmente na comunicação, ela chega uma hora que eu queria que essa pessoa desejasse o meu curso, mas só desejar, muitas vezes ela deseja, mas não tem força para sair da zona de conforto, não tem força para ter atitude lá e fazer o seu curso. Então, quando a gente aperta na dor, por que dor é maior que desejo? Então, vou dar um exemplo que é clássico, né? É até pai de um amigo meu, tá lá, o senhor já tem quase 70 anos, tal, tá lá, já fez, operou lá do coração, tal. Aí, assim, existem duas formas. Se conscientizar todo dia, olha, pai, não pode comer gordura, não pode comer isso aqui. Ele sabe que, mas a gente já está com 70 anos, já operou uma vez. Agora, se você chega e fala para ele, olha, pai, se o senhor continuar se alimentando dessa forma, provavelmente o senhor vai ver os seus netos no máximo por apenas um Isso ano, dói. 2 anos, porque isso dói. É igual você falou, João, a dor de perder o que já conquistou é muito maior. Então, se você consegue tocar na pessoa essa dor, você vai perder seus netinhos. É muito mais forte do que você falar, alimenta correto, você vai ser mais saudável, você vai ter mais anos de vida. Ou você não vai morrer. Isso que é muito legal. Por isso que a gente fala de persona, é importantíssimo você ter. Lembra? Persona, comunicação. Porque se sua persona é o idoso, ele tá com aquele barrigão feliz da vida, com aquela barriga, o chopp aqui em cima. Aí você vai falar, o teu próximo chopp vai te afastar para sempre do teu neto. Caraca, peraí. Alguma coisa vai acontecer. Então, porque você tem que entender que se você conhece a persona, você consegue cutucar a dor e não o desejo, né? Você vai... Às vezes, o desejo funciona? Talvez, por exemplo, você falou, se você parar de comer desse jeito ou parar de beber, talvez você consiga ver o seu neto se formar na faculdade. Pô, é um desejo. Mas se você fala, Caminhão, você não vai conseguir ver o seu neto nem sair do ensino médio. Caramba, é muito mais forte e é a mesma coisa, né? Então você tem que entender, por isso que é importante a gente ter essa clareza, né, de persona, dor, porque a dor é a força motriz para a ação, né? Então você tem que entender, se você cutucou a dor de maneira clara e poderosa, vai fazer com que a pessoa haja, certo? Então é isso, né? Vamos encerrar por aqui. Essa é a ideia que a gente queria trazer de como encontrar a dor da sua persona. Falamos sobre a questão da dor, falamos 3 pontos e espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá esse like aqui, comenta, compartilha com geral para o pessoal entender como é que funciona isso. Se inscreve se você não está inscrito ainda, ativa o sininho e esteja assim sempre com a gente. Comenta aqui embaixo o que você aprendeu, qualquer coisa que você queira aprender. Se não gostou de alguma coisa, me chama no privado no Instagram lá e aí eu vou melhorar um pouquinho cada dia mais, ok? Fica com Deus e até o próximo vídeo.